senhor presidente André Siciliano, senhores deputados e deputadas. É interessante, senhor presidente, que, às vezes, para nós da oposição, sobra a oportunidade de vir aqui levantar a voz quanto àquilo que acreditamos está errado na condução da política pública. Alguns falam exatamente se isso vale a pena, se isso está certo, de que adianta isso. Mas eu posso dizer que é exatamente isso que me faz feliz quando subo nessa bancada. Porque aqui eu exerço exatamente o direito de falar por aquelas pessoas que não têm voz, por aquelas pessoas que não podem ser ouvidas, por aquelas pessoas que têm uma escola pública de péssima qualidade, como falou anteriormente aqui, por aquelas crianças que estudam em escolas que o telhado cai, por aquelas pessoas que enfrentam filas nos hospitais públicos, por aquelas pessoas que são maltratadas no atendimento nos órgãos públicos, por aquelas pessoas que morrem antes da hora nos serviços de saúde desse Estado. E, principalmente, porque essas pessoas passam por isso, muitas vezes, sabendo que isso poderia ser evitado. E poderia ser evitado simplesmente aumentando a transparência pública na condução das ações. Exemplo disso, exatamente o que aconteceu em Resende, no qual os três últimos vereadores, presidente da Câmara, são acusados e afastados da sua função por desvio, mau uso de verba pública. 3 deputados que, coincidentemente, foram secretários do atual prefeito. Um é o atual secretário de governo do atual prefeito. 2 do mesmo partido do atual prefeito. E aí nós vamos vendo as coisas acontecendo, as epidemias de dengue aumentando, as pessoas morrendo por dengue. Resende foi a cidade mais morreu cidadão por dengue no último ano. Resende foi a cidade com a maior taxa de mortalidade por dengue. Eu vim aqui nessa tribuna muitas vezes e fui contestado, mas Resende termina o ano de 2015 como a cidade do estado do Rio com maior taxa de mortalidade por dengue. E uma cidade em que o dinheiro, recurso, a arrecadação ultrapassava a cada ano, a cada mês, ultrapassava os limites dos recordes anteriores. Então, isso é muito complicado, senhor presidente. E vemos também, aqui no estado do Rio de Janeiro, a situação das universidades estaduais, como já falei aqui anteriormente, na qual as verbas de custeio são reduzidas em 40%. Aí vão falar o quê? Mas o que adianta ficar falando isso toda hora? Adianta sim, porque eu levanto a minha voz contra esse absurdo que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Esse absurdo que está acontecendo na saúde e na educação pública do estado do Rio de Janeiro. Com a segurança pública,
com mais de 4 bilhões dos recursos comparado com o recurso da educação. É por isso que cai o telhado das escolas. É por isso que cai o telhado. Enquanto nós não chegarmos à conclusão que aquilo que nós falamos, que é mais importante investir na educação do que para não ter que investir na segurança pública, enquanto não acreditarmos realmente nessa fala, enquanto isso aí não for exclusivamente uma maneira de ganhar voto do eleitor, nós vamos continuar tendo escolas caindo do telhado. Graças a Deus caiu no fim de semana, que se cai durante a sala de aula, a tragédia está aí. Aí eu gostaria de saber o que os educadores, os gestores da educação, como que explicariam? É que Deus é brasileiro, fez cair o telhado no fim de semana. Esse é o ponto que nós precisamos ver. Esse é o ponto. Quando o recurso público, e a crise está aí, quando o recurso público é pouco, nós temos que priorizar aquilo que é básico para a população, que é saúde e educação. Porque essas pessoas, elas não têm outra alternativa. Elas não têm o plano de saúde para recorrer, elas não têm a escola particular para recorrer, elas continuam mandando seus filhos na escola pública e continuam sendo atendidos nos hospitais públicos. Não são como a gente que tem alternativa. Então isso é muito importante ser trazido aqui. E eu vou continuar falando isso toda hora. Toda hora. Se não for ouvido, se não for atendido, não me incomodo. Repito, repito e repito. Porque eu entendo que essa é minha função principal. É alertar a população, alertar os gestores públicos, alertar essa casa sobre esses desmandos, essas má conduções da gestão pública que estão acontecendo. Obrigado, senhor presidente.